história pegou, nessa nossa formação, uma linha da preocupação. E uma preocupação muito importante. Muito importante. Muitos aqui, para mim, são novos, não é? Então, eu posso falar um pouquinho mais para vocês daquilo que a Aurea estava falando, para que a gente possa enxergar um pouco caminhos para a gente. Então, quando aconteceu o primeiro Pentecostes, que foi ali após a ressurreição de Jesus, os discípulos reunidos no cenáculo, Jesus ressuscitado, eles viram Jesus ressuscitado, eles viram Jesus subir para a direita do Pai, não é? Se ascender aos céus. Eles experimentaram falar com Jesus na beira da areia e comer com Jesus. Eles tiveram uma experiência de Jesus ressuscitado, mas isso não tirou o medo deles, isso não os capacitou, isso não os impulsionou. Eles tiveram as palavras de Jesus na forma mais perfeita possível, Jesus falando com eles, sem intermediário nenhum. Andaram com Jesus por 3 anos, viveram com Jesus, viram o cumprimento das promessas em Jesus, estavam morrendo de medo. E Jesus tinha falado para eles: esperem o cumprimento das promessas do meu Pai. E eles então se reúnem no cenáculo, morrendo de medo, sabendo que poderiam ser os próximos a serem mortos, e com que força eles teriam para fazer o que nós estamos vendo hoje, que é ter levado o Evangelho até os confins do mundo? Nenhuma. E aí naquele dia, naquele cenáculo, todos conhecemos a narrativa de Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, entrou um vento impetuoso naquela sala, repousaram sobre eles como que línguas de fogo. Pedro se tornou um porta-voz com uma voz poderosa que converteu, mesmo ele sendo um simples pescador, mais de 5.000 pessoas. As pessoas os ouviram falar em outras línguas e, em seguida, muitos outros milagres começaram a acontecer, e começaram a acontecer milagres também no meio de pessoas que não estavam naquele cenáculo, que não estavam naquela sala fechada, e que começaram a ser usados. Mesmo o discernimento dos primeiros apóstolos, que não conseguiam atender a multidão que se chegava a eles, elegem diáconos. Lembram-se disso? Primeiro eles elegem um substituto para Judas, depois eles elegem diáconos, e esses diáconos não fazem a diaconia. Se você for olhar, você vai olhar Filipe, encontrando o cara da Etiópia, pregando a palavra. Eles tinham sido escolhidos para servir as mesas, fazer o serviço de caridade, cuidar do atendimento de quem vinha procurar, para que os apóstolos pudessem ir sair falando. Eles acabaram eles mesmos fazendo, e a gente vai ver, inclusive, o martírio do primeiro dos diáconos, diante de São Paulo, que o perseguia. Então a gente vai vendo que Deus vai usando as decisões, mas o Espírito Santo é tão poderoso, e as graças que eram derramadas e se realizavam, vejam que eles tinham a sabedoria para explicar as Escrituras, sendo meros pessoas que tinham pouco conhecimento, uma capacidade imensa, e se realizavam pelas mãos deles diversos tipos de milagres. Então nós vimos que muitos lugares da diáspora, né, que é daqueles que eram um lugar fora de Israel, quando os apóstolos chegavam lá, já tinham ouvido falar de Jesus. Quem levou? De que jeito levou? Teve até uma discussão em uma das cartas de São Paulo, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Mas quem é Apolo? Não era discípulo. De onde surgiu esse cara? De onde ele apareceu? Como é que surgiu tanto discípulo para esse tal de Apolo, que não era apóstolo, que não estava entre os 12, que não estava entre os diáconos? E assim como ele, nós vamos descobrindo, por diversos personagens que vão surgindo nas cartas de São Paulo, muitas outras pessoas que nós não sabemos direito nem aonde ouviram a palavra. Quando São Paulo chega em Éfeso,
Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, mas conhecemos Jesus. Mas quem pregou Jesus para eles? Como é que eles acreditaram em Jesus? De onde veio tudo isso? Então, diversas pessoas que saíram pelo mundo através das suas profissões, mercadores, comerciantes ou qualquer outra coisa, e levaram Jesus porque estavam incendiados por uma força do Espírito Santo. Depois nós vimos isso no decorrer da igreja em diversos movimentos. Movimentos que sofreram muito mesmo, já desde o início. O montanismo, que foi perseguido, e assim por diante. Até que, ultimamente, nos últimos 70 anos, nós tivemos uma experiência que ninguém nunca imaginou, uma coisa boba, se você for analisar, é muito boba mesmo, um retiro de jovens que se reúne numa universidade, que não tem mais, tinha esse tanto de gente aqui, gente, um pouquinho mais, pregado por um professor cursilista. O cursilho, naquele momento, estava fazendo o seu trabalho de cursilho. Tem gente que já ouviu o movimento está renascendo de novo, com aqueles mesmos critérios lá, e assim eles foram, tiveram aquela experiência, naquele lugar, naquela sala, e de repente o mundo todo estava experimentando. Eles não viajaram nesses lugares todos, eles não saíram de lá, não tinha rede social como tem hoje, não tinha livro como tem hoje. Como é que chegou nesses lugares todos? Como é que acabou aparecendo em tudo quanto é canto do mundo? Porque esses fenômenos são feitos por Deus. Quando nós olhamos as cartas de São Paulo, o que a gente encontra? Encontra que logo no início, contra a força do Espírito Santo, surgia medos. Medo de que iam desviar, medo de que iam inventar uma nova religião, medo que desviassem de verdade a salvação de Jesus. E entrou de forma muito intensa os judeus convertidos, que queriam que os novos cristãos não só vivessem no Espírito, mas vivessem no Espírito e cumprissem também todo o Antigo Testamento. Porque eles diziam, Jesus nasceu e veio ao mundo aqui como judeu, ele disse que não tirou nenhuma linha da lei, então vocês têm que viver a lei. E queria fazer deles judeus batizados no Espírito Santo. E foi um rolo terrível. Vocês vão olhar um monte de cartas, e cartas que não estão na Bíblia, como a de Daquê, como outros documentos que são daquele século, que entram nesse debate. Tem ou não tem que viver o Antigo Testamento? Ou se vive pelo Espírito ou não se vive pelo Espírito. E todas essas discussões, que iam desde guarda sábado, não guarda sábado, come carne, não come carne de porco, não come carne de porco, faz não sei o quê, entrega não sei quanto, faz, cobre, não faz, guarda o Yom Kippur, não guarda o Yom Kippur, faz a Páscoa de Moisés, faz a Páscoa de Jesus, e assim foi grande discussão. Então tudo que a gente vê é um mundo cíclico que se repete as coisas. O diabo sabe, e a ciência também, e a vida também, usar as coisas sempre de forma cíclica. Elas não são uma circunferência, não é? Santa Teresa de Jesus dizia isso muito claramente, que na verdade as coisas não se repetem, elas são como uma espiral, sabe uma espiral? Quer dizer, elas se repetem, mas elas não se repetem ficando iguais, elas vão ou para cá, não sei, ou para parte, ou se expandindo ou indo para um centro, mas você passa pelo mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar, mas é as mesmas coisas. Estão entendendo o que eu estou falando? Então nós estamos vivendo a mesma coisa que muita gente viveu lá atrás, mas não é no mesmo lugar. O derramamento do Espírito Santo que nós vimos acontecer e que chegou nas nossas vidas é o mesmo, mas não é o mesmo. As resistências e os medos são os mesmos, mas não são os mesmos. Por quê? Porque agora não é mais com aquele povo, não é mais com relação à leitura do Antigo Testamento, era com relação à questão da igreja com medo de que a gente virasse um outro movimento, uma outra igreja, e assim por diante. No ano 2000, faz tempo, 25 anos atrás, eu estava muito envolvido com tudo. Fui membro do Conselho Nacional, quase fui presidente da Renovação no Brasil, cheguei a ter bastante voto, inclusive, e não queria. Vi nascer as comunidades, que era uma outra forma que o Espírito Santo agia. Quer dizer, o Espírito Santo nunca ficou engaiolado. Nunca ficou engaiolado. As pessoas querem compreendê-lo e querem cuidar para que as coisas não desandem. Porque as coisas desandam. Desandam. E por que elas desandam? Porque quando uma pessoa é desequilibrada, até ela ficar curada, ela fica cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo usa ela, mas ela também apronta. Por quê? Porque ela é desequilibrada.
ela vai ser curada. Mas até lá ela também faz os seus estragos, mas faz bênção também. Porque eu cansei de ver gente muito desequilibrada sendo usada por Deus. Então, o Espírito Santo, ele sabe cada coisa. E sabe todas as coisas, porque ele é Deus. Só que na medida em que as coisas caminham, as pessoas tendem a tentar ser donas dele. Como se fosse possível ser dona de Deus. E não é possível ser dono de Deus. E aí Deus encontra caminhos. Vou dar um exemplo muito simples. Se a gente olhar o Pentecostes que nós vivemos, segundo o Papa Francisco, ele diz que, na verdade, nós somos fruto do mesmo fenômeno do Espírito Santo que atingiu os evangélicos. Ele fala, vocês deviam se entender, porque vocês nasceram da mesma coisa. Falou, aquele fenômeno da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, um pastorzinho negro com um monte de problema pessoal, não é? De repente começa, aquela rua fica cheia, uma revolução imensa, e tudo. Eu tive no grande evento que celebrou os 100 anos disso, um fenômeno que você não consegue entender. E muita coisa que a gente fez no começo tinha com os evangélicos juntos, não tinha? Eram os mesmos livros, só eles se escreviam, né? Não tinha nada. Mas a gente descobriu que a gente não era igual. Que nós tínhamos um caminho diferente, um discernimento diferente, e como o nosso magistério é muito maior, porque nós nascemos num magistério que tem 2000 anos de santos padres e do Espírito Santo agindo em São Francisco, em Santas Teresas, em São Domingos, em tantos, em Santo Agostinho, e tantos que foram escrevendo, nós temos um patrimônio para entender maior que o deles. E eles, por terem escolhido que só podia seguir a Sagrada Escritura, foram se reinventando e também se dividindo. Mas somos parentes, gostemos ou não. Claro, eles fizeram alguns exercícios para se proteger de nós. Não podemos falar muito bem de Nossa Senhora, senão nossos novos membros batizados no Espírito Santo vão querer virar católico. Então temos que deixar isso aqui assim para não acontecer. E assim por diante, mas Deus olha para tudo isso, e vocês querem saber o que eu penso? Deus ri de tudo isso. Porque Ele sabe que o seu Espírito está avançando e caminhando. Só que nós estamos chegando num momento muito difícil. E é isso que a Áurea chamou a atenção. E ela falou, é o momento da gente ser um pouco realista. E a realidade mostra como que todas estas coisas foram fazendo com que o Espírito Santo fosse ficando cada vez mais contido, dizendo, não deixem o Espírito Santo fazer e falar tudo isso, isso vai dar rolo, vocês vão confundir, vocês vão fazer confusão, e vamos mesmo, mas nós também faremos o grande bem que Deus tem para fazer, e o amadurecimento que muitos de nós já temos, deveria nos abrir para que pudéssemos fazer com mais segurança. No ano 2000, teve a Ofensiva Nacional, nasceu daquilo que chamava Evangelização 2000, por causa de João Paulo II, um grande movimento que queria anunciar Jesus pelo mundo inteiro. Chegaram algumas pessoas, o Espírito Santo tocou algumas pessoas que deram na ordem de bilhões para isso acontecer. Bilhões. Não é milhões, é bilhões de dólares, o dono da BIC. Depois ele foi impedido porque os filhos entraram com uma ação contra ele, dizendo que ele estava louco e não podia gastar aquele dinheiro com isso. Mas o Espírito Santo foi fazendo coisas, e as descobertas da ciência, um dia eu vou aprofundar estudos que não sou eu que estou fazendo, outros têm feito. Naquele momento, as descobertas da ciência foram imensas, até a síndrome de Down, que ainda não estava mapeada. Quer dizer, coisas assim, o Espírito Santo foi fazendo coisas que a gente não imagina no campo da ciência, no campo do mundo, no campo da filosofia, no campo do poder de Deus. E junto, eu lembro que nós estávamos numa sala em Brasília, e Deus deu uma profecia dizendo, vocês têm uma máquina imensa, produzem, então fazia aquele barulhão, engrenagem, a visão era essa, várias pessoas tiveram a mesma visão, e quando chegava no final, saía um negocinho pequenininho. Mas como uma máquina desse tamanho, trabalhando, produz algo tão pequeno? Então nós precisamos fazer uma grande ofensiva para que as pessoas se soltem. Mas se as pessoas se soltarem, elas vão também fazer confusão. Então nós vamos criar formação para todo mundo que tiver liberado. A ideia era maravilhosa. Era maravilhosa. Porque você chegava em Maringá,
e uma Dona Maria ali em Paissandu, que era de Ademar de Barros, não era de Paissandu, do Israel que trouxe ela, deu uma casa para ela morar aqui em Paissandu, porque o povo ficava indo até Ademar de Barros, e Ademar de Barros é um distrito de terra rica, vinha para cá, e aquela pessoa que não tinha alfabetização, que não sabia nada, que lia a Bíblia do jeito dela, estava sendo usada poderosamente. Ou aquela outra que uma vez eu tive que intervir, porque Deus falava tanto com ela, que os empresários me chamavam, porque iam lá perguntar para ela se comprava o negócio, se não comprava o negócio, se vendia o terreno, se ia dar certo, e a mulher, com toda a simplicidade do mundo, orava para dar uma profecia para eles. E eu fui lá, várias reuniões, e o duro é que não é que ela realmente, Deus falava com ela, só que as pessoas se aproveitavam daquilo que o Espírito, dos talentos que o Espírito estava dando, igual do José. Precisava de formação? Claro. Só que aí o diabo, que é mais esperto e usa as pessoas que têm sede de poder, na medida que a pessoa está com poder, fala, não, então eu vou controlar. Então agora eu não vou mais pegar a pessoa que tem o talento e vou ajudar a orientá-la, mas eu vou dizer que só quem orienta pode usar o talento. Então, ela que tinha o talento, não recebe orientação ou não é cuidada. Ela que não tem aquele talento, faz o curso e virou a pessoa capaz de pregar, ou a pessoa capaz de curar, ou a pessoa... E o Espírito Santo não deu isso para ela. Ela fez o curso. E curso não é o talento do Espírito Santo. Curso não dá a graça. O curso te ensina conteúdo. No final das contas, o que nós vimos foi as pessoas de novo querendo impedir o Espírito de estar livre e fazer a sua obra em prol de quem acha que decide. Até que chegou a tal ponto que nos últimos anos, não é? Chegou naquele nível de que você não fez, você não pode pregar, né? Eu ria, porque eu falei, quando eu comecei a pregar, eu pregava na rua, para mim pouca diferença faz, não preciso de grupo, não preciso, ainda mais agora que existe internet. E se não quiserem me ouvir, eu não estou nem aí também, porque eu faço o que Jesus me mandar. Não preciso cuidar de fruto. Fruto não é meu problema, fruto é o problema de Deus. Quando a pessoa, por exemplo, persegue um grupo de oração, e de repente, como o nosso grupo, que a renovação não quis defender a gente, né, Áurea? Não quis defender. O bispo ainda falou assim para o padre assessor, fique quieto que é melhor para você. Eu falei, a obra de Deus é menos importante do que aquilo? Eu olhando aquilo, não tem prejuízo nenhum para mim, porque o fruto não é meu, é de Deus. Quem quiser brigar com Deus, que brigue com Deus e pague as consequências. Eu não quero esse inimigo para mim. Tem obra que eu falo, não sei se essa é de Deus, mas falo, eu não vou me meter com ela, de repente ela é de Deus e eu estou enganado. Deixa que Deus cuida, nestes casos, né? Mas cada um tem a sua vida. E por que eu estou dizendo isso para nós? É que isso foi fazendo com que as pessoas voltassem a fazer aquilo que aconteceu lá com São Paulo, e São Paulo começou a ficar nervoso. E São Francisco também com a sua congregação, quando ele saiu desiludido, tinha já as chagas de Jesus e foi viver no mato com o Frei Leão, porque não queria mais aquilo com o que estava acontecendo. As pessoas começam a querer criar regras para voltar a viver por regras e não pelo Espírito. Isso foi acontecendo no passado e foi acontecendo também. Então, para as pessoas é muito mais, e eu vejo as pessoas adorando, vou voltar para a Idade Média, então agora nós vamos fazer isso. Eu fico vendo as pessoas pegar a Eucaristia, passar o dedo um monte de vezes, porque se um fragmento que depois ninguém vê, virar Jesus, como é que vai ser? E eu falo, como é que será que Jesus partilhou o pão naquele dia? Como é que a igreja fazia nas refeições, ao ponto de São Paulo falar que eles acabavam comendo demais e fazendo bagunça na hora do corpo de Cristo? Eu fico pensando, fico olhando só e pensando, não me meto. Mas eu fico olhando que é mais fácil para as pessoas e para o diabo pôr você cada vez mais para cumprir um monte de regra do que falar para o pessoal, vão em busca do poder do Espírito, escutem o Espírito e deixem o Espírito agir, que vocês vão ver o que eu sou capaz ainda de fazer. Porque as coisas, e aí neste ponto eu quero retomar, eu já falei para vocês, eu peguei este fenômeno do Espírito Santo que foi para o mundo inteiro, e eu viajei o mundo inteiro, eu vi muita coisa. Imagina, gente, tipo um evento onde as pessoas começam a cair aos montes, coisa maluca, não é maluca? Mas eu vi com Antonello, vi com o Padre Rufus, vi com outras pessoas que eu falava, meu Deus, como pode? 1000 pessoas de repente tomba para trás.
não é? E ficam lá. Ou então, com o padre Robert de Grandes reunindo o grupo, agora nós vamos tudo aqui rezar e vamos profetizar, falar que coisa doida. Ou então com o padre Emiliano Tardif, com o pessoal mandando fechar as ruas, porque tinha 1 milhão de pessoas, e milhares de pessoas indo para os rádios e para os jornais, dizendo, eu não tinha o braço, agora tenho o braço, eu não andava, agora eu ando. O que aconteceu? O que eu vi, eu vi. Eu estava no Pacaembu, a pessoa do meu lado começava a gritar, e eu falava para ela assim, por que a senhora está gritando? Ela falou, porque eu era surda. Estava do meu lado a pessoa, então eu não posso dizer eu não vi. Eu vi. Mas nós vimos também a pior pandemia da história, que por pouco não dizima milhares de pessoas. Por um vírus, pesquisas, não me interessa como foi que o diabo tirou aquela praga. Eu vi os homens voltando a fazer guerra e matarem as pessoas e acharem que isso não é tão importante. Eu vi e estou vendo uma convulsão ambiental que só não vê quem não quer. Então nós fomos escolhidos para um tempo, gente, muito sério. Eu vi o retorno forte das obras das trevas. Eu tenho visto as pessoas não acreditarem mais também na libertação, gente. Você vê quantas pessoas fazem libertação? E atendimento? Quem foi da renovação? Quantas pessoas? Bom, na casa de Sião a gente atendia 500 por mês. Vocês acham que existe algum lugar aqui, ou em qualquer lugar do Brasil, que consegue atender 500 pessoas por mês? Com atendimento? Eu não acho. Como é que nós fazíamos isso? Uma coisa maluca. Não que todos os atendimentos fossem bons e ungidos, não é essa a questão. A questão é, o mal tem avançado, você goste ou não goste, e o mundo tem se derretido das coisas que são fundamentais. O que eu faço diante disso? Bom, primeiro Jesus mandou eu amar tudo, mas Ele está nos dizendo hoje eu lhes dei o meu Espírito, que é Deus comigo. O Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho, e Ele é quem está conosco, para nos conduzir. Não podemos calar a voz do Espírito. Eu lembro que no início a gente falava assim, deixa o povo profetizar, ter visão, ter tudo. Depois nós pegamos a mangueira e apagamos o incêndio que surgiu, ou os desvios, a gente puxa de volta, põe no caminho, tira daqui, volta, vamos corrigir. Hoje, nós não temos que corrigir. Nós não temos que pôr na linha. Eu não preciso nem discernir o que é do Espírito e o que não é, porque não tem nada para me discernir. Hoje o que eu tenho é pessoas que ganham com isso, ou não ganham com isso, ou só ganham notoriedade, criando seus segmentos para poder falar, nós vamos fazer os nossos filhos virar gay, agora nós vamos trabalhar tudo para que a família seja assim, nós precisamos cuidar do não sei o que da celebração. Eu estou olhando, está todo mundo dentro da caixinha, será que o Espírito Santo, e o Espírito pode estar falando isso, não estou dizendo que não está falando, só estou dizendo que eu não estou vendo o Espírito falar, eu estou vendo pessoas se tornarem elas a porta-voz do Espírito. E ai de mim de eu ser o porta-voz do Espírito, ai de mim, eu quero ser um daqueles que conseguem ouvir o Espírito e que os outros também o escutem. Mas nós vamos ouvir o Espírito diferente em algum momento? Eu acho que sim. Eu gosto muito de lembrar daquele fato da aparição de Nossa Senhora lá em La Salette, que o cura de Ars, cheio do Espírito, disse que não acreditava naquela aparição, chegou a ser levado lá, conversou com a vidente e saiu de lá e falou que em Ars, onde ele era o cura, ele não iria falar daquela, porque era na França, né? Daquela aparição. E a igreja e outros diziam que era de Deus.
Quer dizer que, em alguns momentos, mesmo pessoas cheias do Espírito, sejam enganadas pelas suas mentes, pelas suas ideias, porque nós somos humanos e o Espírito Santo age na nossa humanidade, e aí isso exige que a gente faça um discernimento permanente daquilo, tudo, porque o Espírito se une ao nosso Espírito, e ele não toma posse, ele não é que nem no terreiro de macumba, que baixa o Espírito no cara lá, muda a voz dele, ele toma 10 litros de cachaça, nem fica bêbado, e depois ele sai lá falando e fazendo as coisas, e conduzindo o povo para o meio do inferno, não é verdade? Enganando e tudo, e depois vai embora de dentro da pessoa. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo é morador da casa, ele se une ao nosso Espírito para nos transformar. Então ele vai nos transformando, e quando ele se manifesta ele e nós junto. Aí é ruim isso, mas é verdade, porque ele usa o meu entendimento, a minha cultura, a minha formação, enfim, ele usa o que eu sou, ele não vem falar de coisas que eu não sou. E aí eu preciso, quando eu escuto, e fazendo o discernimento. Mas o pior de tudo é quando eu não tenho nada para ouvir, porque ninguém mais quer deixar o Espírito agir, ou por medo, ou por timidez, ou por egoísmo mesmo. A gente gosta muito de ouvir a Deus para nós mesmos, só que aí nós caímos num risco muito pior. Por quê? Dizia Santa Ângela do Foligno, uma das maiores místicas que a igreja já teve, dizia assim: as revelações que Deus me dá para a igreja, para o mundo e para as pessoas, o discernimento será deles. As que ela me dá para mim, eu tenho que começar duvidando, porque ouvir a Deus para mim mesmo, para eu mesmo fazer, eu preciso aprender a distinguir as vozes, distinguir o que é a minha mente e o que é eu, porque eu vou ter que fazer, não é? Então é desafiador, sim, ninguém está dizendo que é moleza, mas o pior que tem é eu não querer me abrir ao Espírito. Eu não querer me abrir ao Espírito. Eu acho que hoje o nosso tema de hoje é esse. Nós temos o Espírito, e tem mais. Para ser salvo, eu não preciso disso. Porque, lógico, não fazer a vontade de Deus corre um risquinho de não ser salvo, né? Mas para eu ser salvo, eu preciso crer em Jesus Cristo, que morreu por mim, deu a sua vida, é o único Deus, não existe outro Deus fora dele, viveu entre nós, na sua humanidade, na sua divindade, e subiu aos céus, e esta fé perdoa os meus pecados, me lava, me transforma, me leva para o céu. Agora, para viver a vida de Deus, aí eu preciso que o Espírito Santo haja em mim, fale comigo, me oriente, me encaminhe, e aí eu preciso aprender que a minha oração seja uma oração que escuta e que discerne. Se é isso que Deus tem que falar para nós, é isso que nós vamos ter que caminhar, gente. E Ele vai usar muitas coisas também para nos falar, porque Ele também não vai usar só aquele momento de manifestação e de fala. Não, Deus tem muitos caminhos. Agora, eu preciso saber, porque senão eu fico sem saber o que fazer da minha vida. Eu fico igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu vou vivendo, aí daí. Não é de todo ruim, mas não é o projeto de Deus. Nossa vida é curta. Essa vida é curta, ó. Minha mãe, eu acho ela, imagina, jovem do jeito que está, mas e daí? Quanto mais? 20 anos? 20 anos. 20 anos vai ser uma beleza, só chega aos 107, mãe, bate o recorde, né? 107. Mas, gente, nem parece, né? É tão rápido. É tão rápido. Então, nós precisamos ouvir o Senhor, porque ainda é tempo. Ainda é tempo. Sara teve o filho lá na sua velhice, não é? Não estou incentivando nenhuma das mulheres aqui a entrar nessa linha, né? Mas é isso, né? Que a gente possa
saber que ainda há um tempo, e eu fico com pena das pessoas que falam assim, já passou meu tempo, agora é outra pessoa que vai fazer. Ora, o tempo dos jovens existem e eles precisam fazer, e Deus lhes dá mais força, lhes dá mais capacidade, lhes dá mais coragem, lhes dá muita coisa que a gente não tem mais. Mas isso não significa que Deus não vai usar e não quer fazer a gente mesmo escutá-lo e fazer. Não há desculpa. Não há desculpa. Não há desculpa. Que isso seja para nós a nossa meditação para esses dias. Pai amado, nós nos entregamos nas Tuas mãos e te pedimos, dá-nos, Senhor, discernimento dos Espíritos, direcionamento, dá-nos, Senhor, abertura, Senhor, tudo aquilo que foi nos amarrando, corta as amarras, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade. Xandalabarala shiri canta labara. Xandalabarala shiri canta labara. Xayaralabarala iri halabari canta labara. Xandalabarala iri halabari ala iri halabara. Xandalabarala iri. Estivemos reunidos aqui hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.